Fala turma! Outro vídeo com questões sobre Regimento Geral da Unesp, naquele estilo que a banca VUNESP tem cobrado nas últimas provas. Situação, problema, estudo de caso, historinha, situação hipotética. Serão duas questões que cobram conhecimentos do Regimento Geral. E mais uma de bônus, cobrando conhecimento de estatuto, mas haverá assunto no vídeo para ajudar na fixação de assuntos do regimento, porque você está estudando o Regimento Geral da Unesp. Primeira questão em tela. Toda a questão está aí, você lê. E aí, saberia responder? Facílima, se compararmos com outras questões deste modelo, situação hipotética. Identificamos que é uma situação hipotética porque a própria questão diz e porque existe uma personagem, mas não só isso. Conta uma história. Hipoteticamente, já no final do período letivo, toda a turma resolveu faltar à aula de Ciências Políticas, ministrada pelo professor Ricardo, pois era no mesmo dia e horário da confraternização do final do ano. Com base na história, na situação hipotética e no que está disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que, na sua prova, sempre falo para vocês. Grife, opa, o que é correto? De acordo com o regimento, e quando falamos de falta a alguma aula, e disse mais, toda a turma faltou à aula. Qual a consequência disso? A falta coletiva será considerada como aula efetivamente ministrada, sendo vedado a Ricardo a reposição do programa. Fábio, peraí, eu sei, tá ansiosa, tá ansioso, estudando o regimento, ficando craque. B, Ricardo deverá reportar ao CO, Conselho Universitário, a falta coletiva em até 15 dias, sob pena de ser aberto um processo disciplinar contra ele. Ô, louco, a turma toda, né, parece funk, a turma toda faltou a aula e a culpa é do professor? E seria culpa do professor porque ele marcou uma aula no mesmo dia e horário de confraternização do final do ano. Meu Deus do céu, isso é extrapolar, ir além do que está na história. De tudo isso que você lê aqui, ó, importante é isso, ó. Toda a turma, vou colocar em negrito, faltou a aula. O que acontece quando toda a turma falta a aula? Isso nós não podemos chamar de falta coletiva? Sim ou não? Primeira resposta para a sua reflexão e assinalar a alternativa correta. A B não faz sentido, sem pé nem cabeça. O professor Ricardo precisa reportar ao CO essa falta coletiva dos alunos ali da sua turma, sob pena de ser aberto processo contra o professor Ricardo? Você tá louco. C de casa. Se os alunos apresentarem justificativa para a falta coletiva, a aula não será considerada como efetivamente ministrada. Existe esta previsão no Regimento Geral da Unesp? Não importa se faz sentido. Não importa se a sua intuição diz que isso, poderia ser algo praticado no dia a dia. Existe uma justificativa do porquê de todo mundo faltar à aula, e aí, tudo bem. Efetivamente aconteceu a aula. Não dá, né, galera? E não está escrito, não está expresso no regimento. D, Ricardo tem a liberdade para decidir se fará ou não a reposição do programa, devendo penalizar cada um dos alunos com advertência verbal. Meu Deus, quanta coisa na alternativa D. A questão simplesmente está falando de falta coletiva de alunos. Você estuda o Regimento Geral da Unesp, você já sabe o que é que acontece quando toda a turma, quando existe falta coletiva, o que é proibido,
Tá vendo? Você está estudando e assimilando o conteúdo. E ainda fala de advertência verbal para cada aluno, meu Deus do céu. E é o professor que aplica a advertência verbal ao aluno. Vamos fixar conteúdos além desta questão? É importante. Então, quais são as faltas, ou melhor, quais são as penas ou penalidades que podem ser aplicadas a alunos adicentes? Primeiramente, vocês sabem que são 4. Advertência verbal, repreensão, suspensão e desligamento. O desligamento, somente o reitor da Unesp pode aplicar. Quem é que aplica a advertência verbal, turma? Escreva nos comentários, vamos interagir. A advertência verbal para o aluno, quem pode aplicar essa pena ou penalidade de advertência verbal é... Escreva aí. Tá ok? E escola, se algum aluno não tiver frequentado pelo menos 60% das aulas ministradas por Ricardo, será automaticamente reprovado. Olha que loucura essa alternativa E. Aqui está falando de falta coletiva dos alunos. Aqui extrapolou, falou de outro assunto, meu Deus. Falou de um aluno que, se ele não frequentar pelo menos 60% das aulas ministradas, ali da disciplina do professor Ricardo, ele estaria automaticamente reprovado. Primeiro que não é 60%. É pelo menos 70%. Por isso a cor amarela aqui, e ainda vou taxar. Segundo, que o que conta na história não tem nada a ver com a frequência do aluno. Se frequentou mais, se frequentou menos, se atingiu o mínimo, se tem o máximo. Meu Deus, está falando de falta coletiva dos alunos. O que acontece? De fato, você que gritou aí ao fundo, a alternativa A. Eu ouvi alguém falar, Fábio, isso aí. E vemos a fundamentação. Está aqui, parágrafo 2º do artigo 78. As faltas coletivas dos alunos serão consideradas como aulas efetivamente ministradas pelo professor responsável pela disciplina. Vedada a reposição do programa. É proibida a reposição do programa, no caso da aula do professor Ricardo. Está no parágrafo 2º do artigo 78 do regimento. Vamos ler mais? Artigo 78 diz que é obrigatório o comparecimento do aluno a todas as atividades escolares programadas. Parágrafo 1º do artigo 78. Cabe ao professor a responsabilidade de verificação da frequência dos alunos. É fazer a chamada, galera. Aline, presente. Bento, presente. Carla, presente. Dudu, presente. Será que Dudu pode ser nome ou apenas apelido? Voltando aqui, parágrafo 2º. Fundamentou a resposta da questão. Veja lá, a falta coletiva será considerada como aula efetivamente ministrada, sendo vedado a Ricardo, que é o professor responsável pela disciplina, a reposição do programa. A disciplina dele era de ciências políticas, mas também não importava saber o nome da disciplina. Matamos uma questão. O parágrafo 3º fundamenta o erro da alternativa E, que não tinha nada a ver com a questão. A questão falava de falta coletiva. Toda a turma resolveu faltar à aula de ciências políticas. Mas mostra pra gente, o aluno que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares programadas estará automaticamente reprovado. Pelo menos 70 e não 60. Nova questão. Considere que Laura é aluna da Unesp e está atualmente no primeiro período letivo. No entanto, por problemas familiares, ela deseja o trancamento de 2 disciplinas que está cursando. Com base na situação hipotética e no disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que, primeira coisa, o que você vai fazer? Assinalar aqui, ó. Ou melhor, grifar, sublinhar. Espera aí. Porque quero o correto. Então eu sei que 4 alternativas estão erradas. Você pode responder essa questão de 2 formas. Ou vai direto em busca da resposta, porque saltou aos seus olhos, porque você decifrou na história
o que é central, o que é mais importante, ou você vai de alternativa em alternativa buscando aquilo que não está no regimento. E aquela alternativa, tudo certinho de acordo com o regimento, é a resposta da questão. Rapidamente, você vê Laura, aluna da Unesp, ela está atualmente no primeiro período letivo. Galera, vamos por assim, ó. Quero colocar isso. Olha aí. Ela está no primeiro período letivo. Você estudou o Regimento Geral da Unesp. O que é que diz no Regimento Geral da Unesp quando se fala de trancamento de disciplina, trancamento de matrícula em disciplina? Você identificou na história, trancamento de disciplina, trancamento de matrícula em disciplina, primeiro período letivo. Fábio, eu sei que é proibido, né? Porque não será concedido o trancamento de matrícula em disciplina no primeiro período letivo. E o período letivo pode ser um ano letivo, ou pode ser um semestre letivo, mas está lá no regimento, período letivo. Então, no primeiro período letivo, pode trancar matrícula em disciplina? Não pode trancar a matrícula em disciplina, também não pode suspender a matrícula em todas as disciplinas. Então você busca nas alternativas. Olha só a alternativa B. Não será concedido o trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Não será concedido o trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Fábio, mas na história disse trancamento de 2 disciplinas. Mas é isso, galera. Trancamento de matrícula, quando você vê lá no regimento, geralmente está falando de trancamento de matrícula em disciplina ou trancamento de disciplina. E realmente não é concedido no primeiro período letivo. Nós falamos bastantes vezes aqui no canal sobre isso. E eu sei que é um pouco confuso. Trancamento de matrícula em disciplina, trancamento de matrícula no curso, trancamento de curso, suspensão de matrícula no curso, trancamento de matrícula em todas as disciplinas, trancamento de disciplina. É uma loucura. Mas está claro para você que só pode ser a alternativa B? Por quê? Olha a alternativa A. Laura poderá trancar as 2 disciplinas, desde que continue matriculada em outras 3. Meu Deus, fez sentido. Tá bonito, porque realmente, no mínimo, a pessoa precisa ficar matriculada em 3 disciplinas. Imaginando que ela estivesse matriculada em 5, ela poderia trancar 2. Ela poderia, olha o futuro do pretérito, ela poderia, se ela estivesse no segundo período letivo, ou já no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Mas no primeiro período letivo, não pode, não é concedido o trancamento de matrícula. Por isso que tem que ser a alternativa B de bola. E, excepcionalmente, admite-se o trancamento de apenas uma disciplina no período... Olha só, galera, existe isso. Existe isso. Existe essa excepcionalidade. Quer dizer que, no primeiro período letivo, pode trancar a matrícula de apenas uma disciplina. Tem isso lá, galera, no regimento? Não tem. Absurdidade, não tem. Dedidado, Laura não poderá pedir o trancamento de 2 disciplinas, mas vai ser permitido que ela requeira a suspensão de matrícula de todas as disciplinas pelo prazo máximo de 2 anos. É outra alternativa, chamada casca de banana, porque faz muito sentido, porque está no regimento falando de suspensão de matrícula em todas as disciplinas, que seria o correspondente ao trancamento do curso, e pelo prazo máximo de 2 anos, improrrogável, está lá? Tá. Só que aqui está falando que ela está no primeiro período letivo. E a suspensão de matrícula em todas as disciplinas, que é o mesmo que trancar o curso, essa suspensão não é concedida nos 2 primeiros períodos letivos. Nos 2 primeiros... Olha, se a pessoa está nos 2 primeiros períodos letivos, ela não consegue suspender a matrícula em todas as disciplinas. Imagine Laura, que ainda está no primeiro. Ainda que, embora estivesse no segundo período letivo, ela também não poderia, não conseguiria suspender a matrícula em todas as disciplinas, porque não é concedida a suspensão de matrícula nos 2 primeiros períodos letivos. Escola, se Laura fundamentar o pedido em atestados médicos, a congregação deverá deferir o trancamento das 2 disciplinas, desde que a aluna continue matriculada em outras 2.
Meu Deus do céu, quanta coisa louca que não tem nada a ver. Quando fala de trancamento de matrícula, quando fala de suspensão de matrícula, em algum momento falou de atestado médico? Falou de congregação deferir trancamento a partir de um atestado médico? Fala sim, a juízo da congregação, a critério da congregação. Por exemplo, a concessão pela segunda vez de trancamento de matrícula em disciplina, mas se a pessoa não estiver no primeiro período letivo. Ela precisa estar no terceiro, no segundo, no quarto, porque no primeiro período letivo não é concedida, né, ou não é concedido o trancamento de matrícula em disciplina. Isso aqui, ó, desde que a aluna continue matriculada em outras duas, não. Pelo menos você vê lá no regimento, desde que o discente, o aluno, continue matriculado, né, em 3 disciplinas, ele poderia trancar matrícula em uma, em 2, em 3, em 4, em 1000 disciplinas. Precisa permanecer matriculado em 3, mas só se a pessoa já estiver no segundo período letivo ou para frente. No segundo, no terceiro, no quarto, no primeiro período letivo, não será concedido o trancamento de matrícula. Está aqui, ó, no regimento, parágrafo 3º do artigo 69 do Regimento Geral da Unesp. Não será concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. Não adianta chorar para a congregação. Não adianta chorar para o Papa, para o reitor, para o presidente da República, para a ONU. Não será concedido o trancamento de matrícula no primeiro período letivo. E ponto final. E aqui o parágrafo 3º é parágrafo do artigo 69, que no caput, na cabeça, tem redação falando de trancamento de matrícula, que consiste na desistência por parte do aluno e no prazo estipulado pela unidade da matrícula em uma ou em mais disciplinas. É trancamento de matrícula em disciplina, é trancamento de disciplina. E não será concedido trancamento de matrícula em disciplina no primeiro período letivo. É isso, é taxativo, não vai ser concedido. Ok? E o artigo 70, até já foi cobrado em provas anteriores, o trancamento de matrícula permite ao aluno retornar ao curso nas mesmas disciplinas, respeitadas as condições que venham a ser fixadas pela unidade universitária. Você sabe o que é uma unidade universitária? Escreva nos comentários. Fábio, unidade universitária na Unesp pode ser A ou B. Eu quero saber, você sabe o que é unidade universitária? E sabe a diferença de unidade universitária para campus universitário? Parágrafo único do artigo 70. Caso a unidade universitária não ofereça mais o curso no qual o aluno trancou a matrícula, assegura-se a esse aluno a possibilidade de matrícula em outras unidades da Unesp que ofereçam o mesmo curso, respeitado o limite de vagas. Já foi cobrado também em prova anterior. Então, sobre trancamento, sobre suspensão, sobre matrícula e crédito, muita coisa já foi cobrada em prova anterior, galera. Agora, aquela questão bônus, né? Cobra conhecimento de Estatuto da Unesp, é sobre o personagem Abelardo. Abelardo Barbosa. Tá com tudo, não tá prosa? Seria o Chacrinha? Então, por que eu trouxe? Porque fala sobre vestibular e falaremos sobre o que está disposto no regimento do vestibular. Tá aqui, ó. Artigo 64. O concurso vestibular, em princípio, deverá ser realizado pela própria Universidade Estadual Paulista. Parágrafo único. O concurso vestibular terá validade apenas para o período letivo a que for destinado. Artigo 65, revogado. Olha, eu coloquei o círculo na cor verde, nós vamos falar. Artigo 66, a classificação geral dos candidatos aprovados, em ordem decrescente da nota final obtida, determinará a ordem de preenchimento de vagas, com preferência aos que indicarem o curso como primeira opção. Na redação do artigo 66, já caiu em prova anterior e era uma alternativa que estava errada, porque estava assim, ó, em ordem crescente da nota final obtida. Errado. No regimento diz ordem decrescente. É assim concurso público, galera. Eu chamo a atenção de vocês para detalhes, porque eu quero saber de vocês. Você quer a vaga? Então você tem que estudar detalhadamente esta legislação. Parágrafo 1º. Obedecidas as ordens de classificação e de opção.
serão aceitos candidatos que indicarem o curso como opção secundária para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos da universidade. Remanescentes é o mesmo que restante, para preenchimento das vagas que sobrarem, que restarem ali nos cursos da universidade. Parágrafo 2º do artigo 66. Os critérios de aprovação serão estabelecidos pelo Conselho Universitário, por ocasião dos vestibulares. Parágrafo 2º do artigo 66, cobrado em prova anterior. Estava lá. Quem é que estabelece os critérios de aprovação do concurso vestibular? Seria o CEP, a congregação, o reitor, a CPA ou o Conselho Universitário? Você está vendo, CO. E sobre este número 64 aqui, à esquerda e acima, né, do artigo 65, está escrito lá, revogado, e prevalece o disposto, o escrito no artigo 70 do Estatuto. O artigo 70 do Estatuto diz que a Unesp poderá instituir órgão com a finalidade específica de realizar concurso vestibular ou celebrar convênio com outras instituições para esse fim. E olha que interessante, existe a Fundação VUNESP, né, que faz os vestibulares da Universidade Estadual Paulista, da própria Unesp. Mas você vê no artigo 70 que é possível ser celebrado convênio com alguma outra instituição, por exemplo, com a Unicamp, e pede para a Unicamp fazer o vestibular da Unesp. Por que não? Está aqui, ó, a previsão no artigo 70 do Estatuto da Unesp. Tá ok? Mas vamos ver a história do Abelardo? Abelardo, que já é portador de diploma de curso superior. Opa! Já é graduado. Pretende se matricular no curso de graduação da Unesp. Legal, ele quer uma segunda graduação. Mas deixou de prestar o respectivo vestibular. Ele não foi lá fazer a prova, nem se inscreveu. Nessa situação hipotética, segundo o Estatuto da Unesp, é correto afirmar que Abelardo, e lá na sua prova você sublinha o correto, A, não poderá fazer a matrícula, uma vez que, em nenhuma hipótese, a Unesp permite o ingresso do estudante na graduação sem a classificação no respectivo concurso vestibular. Bem legal essa questão, porque a partir do estudo apenas do regimento, acabamos de ler tudo sobre o vestibular que está no regimento. Sobre o que a gente leu junto aqui, galera, tá aqui, ó. Artigo 64, 65 foi revogado e o 66. E o 65 prevalece o que está no artigo 70 do Estatuto. Então, somente com essa leitura, a alternativa A faria sentido. Por quê? Opa, tem que fazer vestibular para ingressar na Unesp. Mas vamos continuar. Poderá efetuar a matrícula sem prestar o concurso vestibular, desde que resultem vagas após a matrícula dos candidatos classificados no concurso vestibular. Talvez uma alternativa que não fizesse sentido apenas com o estudo do Regimento Geral da Unesp, mas com apenas uma leiturinha do Estatuto. Você veria aqui, ó, parágrafo único do artigo 63 do Estatuto. Vamos ler apenas como curiosidade. Para matrícula em cursos de graduação na Unesp, será exigido no mínimo 1. Prova de que concluiu o ensino médio, ensino de segundo grau ou equivalente, ou a prova de conclusão de curso de nível superior. Sim, porque se a pessoa já fez uma graduação, tem um diploma de nível superior, ela não pode fazer novamente outra graduação, ela não pode cursar outra faculdade e depois conquistar um novo diploma? Claro que sim. Então, primeiramente, o que ela precisa como exigência mínima? Provar que concluiu o ensino médio, que é um ensino de segundo grau, ou um ensino equivalente ao do segundo grau, ou provar que concluiu um curso de nível superior. E também, inciso 2º, classificação em concurso vestibular para a Unesp. Parágrafo único do artigo 63. Desde que sobrem vagas após a matrícula dos candidatos classificados no concurso vestibular, poderá, galera, não é deverá, poderá ser aceita a matrícula de portadores de diploma de curso superior, dispensada a exigência do inciso 2º, que é a exigência da classificação em concurso vestibular. Então, sim, olha que legal, você aprendeu. Não está no regimento, está no estatuto, mas como curiosidade você viu que, no caso do Abelardo, que não é o Chacrinha, sim, poderá efetuar a sua matrícula
sem prestar o concurso vestibular, desde que resultem vagas, desde que sobrem vagas, que existam vagas remanescentes, após a matrícula dos candidatos que foram classificados no concurso vestibular. Percebem que é uma super excepcionalidade? Precisam sobrar vagas, ou pelo menos uma vaga precisa sobrar depois de todos os candidatos classificados terem sido convocados, e aí, ao final das convocações, alguns têm matrículas deferidas, outras pessoas não, e aí, opa, eram 80 vagas naquele curso. Chamou A, B, C, D, até o Z e foi embora, tal, sobrou uma vaga, só houve 79 matrículas. Então, o Abelardo, mesmo sem vestibular, ele pode, porque já tem curso de nível superior, já tem diploma, ele pode sim efetuar a sua matrícula e realizar nova graduação, agora, desta vez, na Universidade Estadual Paulista. E nós nem vamos ler as demais alternativas, porque não é o intuito do vídeo falar sobre Estatuto da Unesp, mas você viu, no caso do Abelardo, realmente é o que está na alternativa B de bola, né? Veja o que está na C, na D, na E, não faz sentido se você observar o que está no Estatuto. Olha aqui, eu trouxe artigo 63, os seus 2 incisos e o parágrafo único do artigo 63. E estudamos, isso que é legal. Estudamos sobre o concurso vestibular, aquilo que está disposto no Regimento Geral da Unesp. Nós falamos sobre o artigo 64 e o seu parágrafo único, falamos sobre o artigo 66 e os seus 2 parágrafos e explicamos o porquê do número 64, aqui à esquerda, acima do artigo 65, que no regimento foi revogado, porque prevalece o que está escrito no artigo 70 do Estatuto, que é isso aí, ó. A Unesp vai poder instituir um órgão com a finalidade específica de realizar concurso vestibular, ou a Unesp poderá celebrar convênio com outras instituições para esse fim, ou seja, para realizar concurso vestibular. Gostou, galera? Valeu! Se valeu, deixa um like, agradeço, bons estudos, até aprovação, e até mais ver. Fábio, tá com pressa? Sim, porque eu tô recebendo muita crítica da galera aí. E eu quero que você estude muito bem e que no dia da prova acerte todas as questões, tenha boa classificação e conquiste sua vaga. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, turma!